Boa tarde, turma. Hoje eu vou falar sobre mais 3 artigos das atualizações do CTB 2021. Artigo 257, parágrafo 7º, artigo 261, o artigo 267 e o artigo 268, letra A. Bom, turma, mais uma vez relembrando, todos esses artigos são da nova atualização do CTB 2021, que vai ser vigorada a partir do dia 12 de abril de 2021. Vamos lá. Bom, turma, o artigo 257, parágrafo 7º, vai dizer o seguinte: quando não for imediata a identificação do condutor, o principal condutor, o proprietário do veículo, terão o prazo de 30 dias contado da notificação para apresentar o condutor infrator. Caso não achando o condutor principal perante o prazo, automaticamente o condutor proprietário do veículo assume todas as responsabilidades e penalidades cometidas pelo condutor principal. Bom, turma, o que é que o artigo 257, parágrafo 7º quer dizer? Aquela velha situação de quando você empresta a sua habilitação junto com seu veículo a uma pessoa que você confia, pode ser seu irmão, seu pai, sua prima, sua namorada, seu tio, quem for. E aí essa pessoa vai lá, dirige no seu veículo, vai resolver algum determinado problema e por culpa dela, ela comete uma infração, o agente vai lá e autua ela. E aí, depois de 15 dias, chega a notificação, aquele processo todo. Chega a notificação na casa do proprietário, e aí o proprietário olha assim e diz: poxa, mas o cara levou uma multa aqui na minha moto e tal, é tão chato isso. Aí o que é que o condutor proprietário vai fazer? Até 2020, esse ano, turma, 2019, 2020, que teve várias mudanças, mais especificamente 2020, esse prazo não era um prazo de 30 dias, ele era um prazo de 15 dias, que está lá dentro do processo administrativo, o artigo 280. Era 15 dias para o condutor proprietário identificar o condutor principal, caso ele não souber, tipo, ele entregou a habilitação a um amigo dele, vamos dar sem ser da família, sem ser conhecido, ele é um amigo dele que ele não conhece, não sabe onde é que ele mora, dá uma hipótese que pode acontecer. E aí, para identificar, até 2020, atualmente agora, ele tem 15 dias para poder identificar. Só que a partir do ano que vem, da nova mudança do CTB, ele vai ter que ter 30 dias, o condutor proprietário, para poder identificar o condutor principal. Quem é o condutor principal? É aquele condutor que estava dirigindo o seu veículo. E assim, é até um pouco chato dizer isso para algumas pessoas, porque tipo, na maioria das vezes o condutor principal ele nunca quer arcar com as responsabilidades. Aí quem é que vai arcar com as suas responsabilidades? É você que é proprietário do veículo. Então assim, a gente sempre aconselha a nunca emprestar um veículo a um pai, um irmão, um amigo, a quem quer que seja, para não estar nessa situação constrangedora. Então assim, caso o condutor proprietário não consiga identificar durante os 30 dias, eu já vou logo atualizando a partir do ano que vem, caso o condutor proprietário não consiga identificar em 30 dias o condutor principal que infringiu a lei, automaticamente, pessoal, o condutor proprietário é quem vai arcar pelas suas consequências. No caso, mas Felipe, mas não era eu que estava dirigindo. Tá, tudo bem, mas o dono do veículo é você, então é você que vai responder. O certo é o condutor proprietário, o condutor infrator responder, que é o condutor infrator principal. Nessa situação do artigo 267 existem 2 condutores, o condutor principal e o condutor proprietário. Caso o condutor proprietário consiga identificar o condutor principal, turma, aí quem vai arcar com as responsabilidades da habilitação e dos pontos é o condutor principal. Agora, novamente, se caso o condutor proprietário não conseguir identificar o condutor principal em 30 dias, automaticamente você, condutor proprietário, vai arcar por aquela multa que o condutor principal cometeu. O artigo 261, turma, eu já comentei isso há um tempinho atrás já, que ele fala da suspensão do direito de dirigir. Ao passar dos anos, foi um artigo que mudou muito pouco, ele só veio mudar
de 2020 para 2021. Em 2020, não tinha essa questão de ter várias situações de pontuação para poder suspender. Hoje, com a nova mudança da nova lei, vão existir 3 prazos, que vai ser o seguinte: lá no artigo 261, turma, vai ser falado sobre os novos prazos de suspensão do direito de dirigir, que são 3. Vamos lá. 20 pontos no caso do condutor cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, ele vai ser suspenso o direito de dirigir. Inciso 2, 30 pontos no caso se cometer apenas uma infração gravíssima. E no inciso 3, 40 pontos se o condutor não cometer nenhuma infração gravíssima. E lá dentro do artigo 261, mais uma vez eu vou falar sobre a questão dos prazos, né? Que vai de 6 meses a 1 ano e vai de 8 meses a 2 anos. O segundo prazo vai de 2 a 8 meses e o segundo prazo vai de 8 a 18 meses. Bom, galera, essa situação da primeira é o seguinte: de 6 meses a 1 ano é quando ele cometeu, ainda está valendo os 20 pontos. Quando ele cometer 20 pontos, que é no inciso 1, vai de 6 meses a 1 ano. Se ele reincidir novamente no inciso 1, aí vai aumentar o prazo, que vai de 8 meses a 2 anos. Caso ele cometa uma infração que, por si só, na infração exista o nome suspensão do direito de dirigir, a primeira vez vai ser de 2 a 8 meses. Caso ele reincida, vai ser de 8 a 18 meses. Mas essa questão aqui, galera, é a primeira situação dos 20 pontos. Aqui, galera, do 2 a 8 e de 8 a 18, vai ser quando tiver a palavra transgressão da suspensão do direito de dirigir. Aí, com a nova mudança, vai ser o seguinte: vai ser a mesma questão, não vai mudar nada aqui, de 6 meses a 1 ano, de 8 meses a 2 anos, de 2 meses a 8 meses, de 8 meses a 18 meses. A questão da numeração não mudou. O que mudou foi a pontuação, que vai ser de 20 pontos no caso, se um condutor infrator cometer 2 ou mais infrações, vai ficar suspenso. Inciso 2, 30 pontos, se ele cometer uma infração gravíssima, vai ficar suspenso. 40 pontos, se não cometer nenhuma infração gravíssima. E aí por diante. Cometeu 40 pontos, fica suspenso. Se não cometer nenhuma infração. Aí já o 30 é se cometer uma infração, e no 20 pontos, se cometer 2 ou mais infrações. No parágrafo 5º, galera, do artigo 261, lá vai dizer o seguinte: no caso do condutor que exerce atividade remunerada, sua habilitação ficará suspensa quando o condutor atingir a pontuação de 30 pontos. Galera, essa situação aqui é do condutor habilitado nas categorias C, D ou E, ou atividade remunerada. Todos eles, quando cometerem os 30 pontos, que é o inciso 2 do artigo 261, a habilitação dele vai ficar suspensa quando ele atingir a pontuação de 30 pontos. A priori, até esse ano, é cometido só 15 pontos. Não foi falado nada em relação à atividade remunerada quanto ao aumento de pontos, por enquanto, mas foi aumentado por conta da mudança do CTB, que agora vai ser 30 pontos. Aqui, galera, o artigo 267 agora, o que é que lá diz na nova mudança? Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito, a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. O que é que o artigo 267 quer dizer, galera? Ele fala da penalidade de advertência por escrito, que existem 2 situações. A penalidade de advertência por escrito, turma, até esse ano, ela funciona o seguinte: se tu cometer uma infração leve ou média, tu vai levar a sua advertência por escrito. Não existia a questão de multa, o agente nunca aplicava a multa, só em alguma situação muito determinada, mas alguns agentes, ao invés de aplicar advertência por escrito,
aplicava só a multa, ele deixava como advertência por escrito como uma coisa secundária. Mas agora sim, a partir do ano que vem vai ser o seguinte: se tu cometer uma infração leve ou média, automaticamente tu vai levar uma advertência por escrito na primeira vez. Presta atenção, galera, na primeira vez, a partir do ano que vem, se tu cometer uma infração leve ou média, vai ser advertência por escrito. Se tu for reincidente em uma infração leve ou média no mesmo ano, aí você não vai mais levar uma advertência por escrito. Aí, nesse caso, você vai ser multado. Penalidade de multa. Pronto, penalidade nos últimos meses com penalidade de multa. Primeira vez, advertência por escrito, infração leve ou média. Segunda vez, fez a reincidência, infração, penalidade de multa. E para finalizar, o artigo 268, letra A, foi uma nova mudança que foi para ajudar muitos motoristas. Resumindo, turma, o CTB de 2021 ele veio para facilitar muito a vida do condutor. E o que é que no artigo 268A diz? Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, que significa RNPC. Vou explicar já já. Só para terminar, aos condutores que não cometerem nenhuma infração da legislação de trânsito. A infração de trânsito. Bom, galera, durante a nova mudança foi criado 268 letra A, que ele criou o Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. O que é que significa o RNPC? É quando um condutor ele é cadastrado no RENASH e dentro do órgão de trânsito a partir do ano que vem. E ele não comete nenhuma infração. É aquele famoso condutor certinho, é o condutor correto, que não comete nenhuma infração. Então, para ele vai ser criado o RNPC, é o Registro Nacional Positivo de Condutores. Valeu!